E aí ninguém entra. E quem está dentro sai. Porque é uma loucura. O som, se ele não está vazando, ele está rodando aqui dentro. E aí você vai ficar louco lá dentro. Concorda? Então, esse é o contexto. A gente não pode pensar na igreja como uma ilha. A igreja não está isolada da comunidade. Então, eu tenho que pensar para dentro, sim, claro. Eu tenho que pensar na saúde auditiva daqueles que estão frequentando dominicalmente a igreja. E eu tenho que pensar nos meus vizinhos. Eu tenho que dar testemunho à vizinhança daquilo que eu estou pregando. Eu tenho que respeitar o meu vizinho. Tá certo? Então, a igreja toda está inserida nisso. Como é que a gente resolve esse problema? Pensando na acústica da igreja, num sistema de som adequado e trabalhando em função disso aí, para alcançar esse objetivo. Então, vejam só. Vocês concordam com essa frase aqui? Que a gente vive num mundo barulhento? Eu botei uma imagem ali só para vocês terem uma ideia. Alguém já viu um negócio desse aí? O cara passa de bicicletinha ali. Aí vem aquela zoeira assim, você acha que vem um carro de um trio elétrico. Aí quando você vê o cara na bicicletinha, com os falantezinhos ali, ó, fazendo uma barulheira danada. A gente vive num mundo barulhento. Tem igrejas que são localizadas em avenidas de grande movimento, como é o caso da minha. Quando você abre a porta e passa o movimento de carro na rua, o ruído vem para dentro do templo e aí começa a competir com o sistema de som. E aí você tem que começar abrir volume, para compensar o barulho que está entrando. Então, essa é uma realidade que a gente vive. Tá certo? Sem contar aquela questão de, toda vez que o culto vai começar, o povo está conversando, né? Aí o nível de ruído vai lá para cima. Aí quando você começa o culto, normalmente tem que puxar o volume até lá em cima, para o pessoal, opa, está começando o culto, baixar a conversa, para depois você voltar com o volume mais embaixo. Então, a gente vive num mundo barulhento. Isso é um problema, é uma questão. Tá? Que eu quero que vocês pensem sobre ela. Um outro detalhe importante, interessante, e isso é uma coisa que eu venho falando desde a AES, para quem não conhece, a AES é a Audio Engineering Society, é uma associação internacional que visa fomentar o áudio, a ciência, o áudio como ciência. E nós temos uma seção brasileira da AES, o Aldo é até secretário-geral, secretário da AES, e a AES vem promovendo desde 2000, foi 2008, Aldo, a primeira vez que nós fizemos, ou foi 2009? O som nas igrejas. Foi 2008, né? Desde 2008, a gente vem tendo, em toda a AES, o que foi uma tremenda vitória para a gente, um espaço para a gente discutir sonorização dentro das igrejas. E desde a AES de 2008, quando eu participei lá, eu venho falando sobre isso aqui, que houve uma mudança na liturgia do culto. Antes, há alguns 30 anos atrás, a gente chegava na igreja, você encontrava um coro, um órgão, às vezes um piano, o pastor não era pastor, era reverendo e ficava de toga. Então o cara, era isso aqui, ó, o cara entrava e falava sem microfone. A igreja era pensada para projetar a voz, acusticamente que eu estou falando, para projetar a voz do fulano, sem ele precisar de microfone. Se eu tirar esse microfone aqui e continuar falando no meu nível normal de voz, vocês não vão me ouvir, principalmente o pessoal que está no fundo. Vocês estão me ouvindo aí? Tem alguém me ouvindo aí? Está me ouvindo? Ou está lendo meus lábios? Está me ouvindo ou está lendo meus lábios? Vocês estão me ouvindo aí, David? Tá, beleza? Está chegando aí? Mais baixinho. Então, porque essa é uma sala que ela não foi projetada pensando nisso. Antigamente os templos eram pensados assim, para fazer a projeção da voz chegar, a voz falada também, a voz de coro, o coro chegar no fundo. Hoje, o que acontece com as igrejas? Hoje ninguém mais constrói igreja, né? Pouquíssimas denominações constroem igreja. O cara vai, compra um galpão, aluga, e aquilo ali vira igreja. Então, precisa de outras coisas. A liturgia do culto, que antes funcionava de um jeito, hoje funciona assim, ó. Banda, onde você tem percussão, guitarra, contrabaixo, violão, guitarra lá na ponta, bateria, 4 vozes. E às vezes você tem isso aqui num espaço menor que esse. Você tem tudo isso num espaço menor que esse, cada um com um cubo, e o baterista, tem baterista aqui? Tem? Tem baterista aqui? Eu vou pedir para os bateristas irem ali fora tomar uma água. Vocês podem fazer isso?
Não? Bicho, o baterista larga a mão, cara. O salão é pequenininho ali. Pô, aí a música tá legal, né? Aí o cara solta a mão. Dá vontade de descer lá e tomar a baqueta do cara. Mas é verdade ou não é? Bateristas, façam uma autocrítica. É verdade ou não é? É verdade. Você não? Mas também não é só baterista, não. Aí o meu amigo Fernando Bersan aqui, que gosta muito desse tema, guerra de volumes, o que acontece muito é aquela questão, né? Você tem lá, cada um está com o seu cubo, né? Aí eu estou tocando aqui meu violãozinho e o guitarrista está do meu lado aqui. Aí o cara não está se ouvindo, né? Pô, não estou me ouvindo. Aí vai lá, pega a guitarra dele e aumenta. Aí o tecladista que está lá, eu que estou aqui, o baixista que está lá, a gente só ouve guitarra agora. Aí o que a gente faz? Cada um vai no seu instrumento, faz o quê? Aumenta. E vai aumentando. E vai nessa. Vai aumentando. Vai aumentando. Chega uma hora que não dá para aumentar mais. E a igreja você começa a perceber o seguinte, que os primeiros bancos vão ficando vazios, né? Está todo mundo socado lá no fundo. Isso quando está do lado de fora. Porque ninguém aguenta ficar aqui na frente. Por causa do volume alto. Tá? Isso tudo é consequência. Uma coisa vai puxando outra. Tá certo? Então mudou a liturgia do culto, mas as nossas cabeças, enquanto líderes, não se adaptou a essa mudança em termos de infraestrutura para o culto. O que é infraestrutura para o culto? A sala onde você vai fazer o culto, os equipamentos que você vai usar no culto, toda a parte de infra mesmo, ali, de apoio ao culto, você não pensa mais nisso. Você acha que se ligar 2 caixas, falou, beleza, está ótimo. Não é assim que a maioria pensa? É. Enquanto que som é igual a roupa sob medida. O que fica bem em mim, com certeza não vai ficar bem no David Dissler, que é mais baixo e mais magro do que eu. E com certeza a roupa que ele usa não vai nem entrar em mim. Então, uma coisa pode funcionar bem num lugar, mas não vai funcionar bem em outro. Depois o Aldo vai falar sobre acústico, o David também, e vocês vão pensar mais sobre isso. Uma outra questão que a gente precisa pensar é que a qualidade musical na igreja também evoluiu. Hoje a gente tem músicos excelentes. Antes a gente tinha basicamente piano, teclado. Hoje a gente tem músicos que tocam vários instrumentos e músicos de qualidade dentro das igrejas. Às vezes temos também músicos que são músicos profissionais que tocam música secular, tocam em orquestras. O pessoal da Assembleia de Deus tem muita gente que toca em orquestra. E o cara se acostuma com um padrão de qualidade lá fora. Aí quando vem para cá, ele já não encontra esse padrão. E aí começam os conflitos entre nós, que somos operadores de som, a maioria, e o pessoal que é músico. Por quê? Porque eles querem uma coisa, a gente quer outra, e a gente não se entende. O fato é que a qualidade musical melhorou, mas a gente também não acompanhou. Aí é mais uma coisa para falar mais para você que é técnico de som. Vocês, que tipo de música você ouve? Que tipo de música você escuta? Se você trabalha com som, você tem que ouvir tudo, mesmo que você não goste. Só um parêntese. Então, a qualidade evoluiu e a gente está meio que parado, tá? Essa aqui é uma outra... Essas igrejas aqui, que eu vou mostrar para vocês, gente, é tudo em Brasília e em Campinas, lá onde o David e o Aldo moram, tá? Não tem nenhuma aqui do Espírito Santo. Falou? Isso aqui não acontece aqui, não. É só lá em Campinas e Brasília que acontece. Então, ó, você encontra isso aqui. Isso aqui, com certeza, não foi uma sala pensada para culto. É uma sala que a igreja alugou, que tem uma coluna no meio, o pé direito é baixo, e está lá. Essa aqui é em Brasília. Essa é em Campinas. Tá vendo? Mesmo esquema, pé direito baixo, pisos reflexivos, colunas no meio, tá? Que são salas que não foram pensadas para culto, elas simplesmente aconteceram. Essa, então, eu adoro. Essa, para mim, é top de linha. Essa é top de linha. Você vê, ó. O quê? Tem alguém dessa igreja aqui? Essa igreja aqui é lá de Campinas também. Tem alguém de Campinas aqui que veio? Não, né? Olha que coisa linda isso aqui. Azulejo, gente. Tem mais de 1,5 m. Tem mais de 1,5 m de azulejo. O detalhe é o seguinte, em volta da igreja toda. Todo o templo é assim, ó. Azulejo.